E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Homero Lacerda, para mim, é o maior presidente da história do Sport Clube do Recife, simplesmente porque é o presidente campeão do maior título do clube, que é o Campeonato Brasileiro de 1987. Além disso, as diversas batalhas, não só jurídicas, como também na televisão, que Homero travou para poder garantir este título para o esporte, na minha opinião, é algo que realmente só um grande presidente faria. Por isso que, na minha opinião, Homero é o maior presidente da história do Sport Clube do Recife. Apesar de que, como presidente, sendo presidente mesmo do clube, ele não é o presidente com mais títulos. Luciano Bivar, Vandesso Lacerda possuem mais títulos do que Homero, Mas ele tem o maior título de todos, que é o Campeonato Brasileiro de 1987. Neste vídeo aqui eu vou trazer pequenos vídeos, de imagens de televisão da TV Record, onde Homero Lacerda prova o porquê o Sport é campeão brasileiro de 1987. E são coisas que os jornalistas e dirigentes do Flamengo, e no caso jornalistas do Sudeste, aqueles que dizem que o Flamengo é o campeão de 87, eles nunca falam. Simplesmente porque será que a mídia do Sudeste não fala que o Campeonato Brasileiro de 1987 da primeira divisão foi dividido em dois módulos, módulo amarelo e módulo verde. Módulo verde esse apelidado de Copa União, porque na época o Açúcar União era patrocinador do Clube dos 13, Hoje em dia é muito comum você ver empresas darem nomes ao campeonato, como por exemplo, Brasileirão Açaí, que é o nome do Campeonato Brasileiro atual, pelo menos no momento que este vídeo está sendo gravado, Mas vocês sabem por que a imprensa do Sudeste não fala que o Campeonato Brasileiro de 87 tinha dois módulos? Porque se fizer isso, vai realmente dar um carimbo, colocar um carimbo de que o Sport é, sem dúvida nenhuma, o campeão brasileiro de 1987. Galera, olha só, esse vídeo dá muito trabalho de fazer, Temos que buscar imagens sem direitos autorais, temos que fazer muita pesquisa, não é simplesmente abrir uma live, começar a falar, corta a live e acabou. Não, aqui tem muito trabalho de pesquisa e de edição. Então eu peço, por favor, assista esse vídeo até o final, até porque para que você entenda o contexto do vídeo. Vamos lá. Mais um imbróglio nesta reta de chegada. Flamengo ou Sport, Sport ou Flamengo. Homero Lacerda, o senhor era presidente do time do Sport em 87, Isso, em certo? 87 eu era presidente do executivo e Luciano Bivar, irmão do atual presidente, era o vice-presidente. E o senhor é o que hoje do Sport? Vice-presidente de futebol. Bom, ouvimos todos os lados. O Guarani, que era vice-campeão brasileiro em 87, Leonel Martins de Oliveira, e ouvimos também o Márcio Braga, referindo-se ao Sport como campeão do módulo amarelo. Agora o senhor fica à vontade. A nossa Renata Cordeiro está ali com a faca entre os dentes para defender o Flamengo. Os nossos colegas vão debater também. E o senhor fica à vontade, resumindo a história, por favor. Você vai perdoar a minha sinceridade, meu pragmatismo, mas é o que se ouve de bobagem, o que Pernambuco, o que o Nordeste, o que o Brasil é obrigado, a única teoria, a única tese do senhor Márcio Braga é que o Brasil sabe quem foi campeão. É preciso se fundamentar, ter responsabilidade, falar com seriedade sobre o assunto. Eu vou resumir, televisão o tempo é curto, veja bem, em 1986... 32 clubes adquiriram o direito de participar da primeira divisão de 87. Direito adquirido. Do jeito que 20, esse ano de 87, de 2007, participaram e tiveram o direito adquirido do anterior. Então, 32 clubes eram da primeira divisão. Isso consta no regulamento do campeonato. E aí o que é que aconteceu? Aí é preciso dizer o porquê das coisas, porque senão não se entende. Acontece que aquele foi o primeiro ano que a Rede Globo de televisão, me permita, democraticamente falar tudo abertamente, a Rede Globo de televisão arranjou patrocinador e uma quantia de dinheiro vultosa para comprar o Campeonato Brasileiro de Futebol. Só que eles não queriam, os clubes, que se juntaram 13 clubes, que hoje formam o Clube dos 13, se juntaram os 13 e não queriam dividir por 32. Eles queriam dividir só por 13, não dava, porque eram 32. Então juntaram metade, 16. Aí está a grande prova, a grande demonstração. Por que 16 clubes? Por que 3 convidados deles? Porque era metade de 32. Porque os 32 eram da primeira. E aí o campeonato só houve porque determinou o cruzamento.
porque todos os clubes tinham o direito de decidir a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas a mídia vendeu para o público brasileiro o módulo do Flamengo, do Corinthians, dos grandões do Brasil como o legítimo brasileiro, e o módulo amarelo, como o Márcio Braga acabou de falar, virou a segunda divisão. O módulo amarelo, disputando a primeira divisão em paralelo, sem um tostão de patrocínio, tendo seus jogos acontecendo na hora que o Sport jogava lá contra o Guarani, contra a Portuguesa, contra o Atlético Paranaense, a Rede Globo de televisão estava na mesma hora do nosso jogo, transmitindo um jogo de Corinthians e Flamengo, de Corinthians e São Paulo. Quer dizer, a gente jogou sob o sacrifício, sendo agredidos os nossos direitos de uma maneira violenta. Naquela época imperava o desmando no futebol brasileiro por conta da fraqueza de Otávio Pinto, que me perdoe, e de Nabi Abichedi. E aí deu margem, toda vez que existe uma fraqueza, uma falta de comando, que Ricardo Teixeira corrigiu, a partir do momento que ele assumiu, acabou essa virada de mesa, mas ali não. Ali o desmando total. Eles queriam fazer um campeonato paralelo. Lógico que não podia, porque ia perder passe de jogador. E o cruzamento estava previsto no regulamento que tinha previsto no regulamento feito e aprovado por quem de direito legalmente. A CBF, aí eu quero abrir um parêntese, para aquelas pessoas que estão mais por dentro do assunto. Por que a CBF fez o regulamento? Já existia uma decisão do CND, Conselho Nacional de Desportos, órgão regulador do futebol brasileiro, a resolução 16/86, 17/86, criando o Conselho Arbitral. A partir da criação do Conselho Arbitral, quem ia aprovar o regulamento era o Conselho Arbitral, formado pelos clubes participantes, como é até hoje. Só que esse decreto que criou o Conselho Arbitral foi suspenso por uma medida judicial que não foi pedida pelo Sport. Aqui em São Paulo, suspendeu. Como suspendeu a criação do Conselho Arbitral? Voltou para a CBF. Mas por que numa entrevista dada a mim, o senhor falou que esse campeonato de 87 foi vendido, comprado pela mídia, roubado? Por que o senhor usou essa expressão? Foi comprado pela mídia com patrocínio da Coca-Cola, da VASP, e a Rede Globo de televisão cometeu um equívoco terrível no futebol brasileiro. Lamentável erro no futebol brasileiro. Do início, por engano, comprou o produto pensando que era o Campeonato Brasileiro. Mas nós tivemos o cuidado de relatar, eu fiz uma correspondência dirigida com aviso de recebimento dos Correios do senhor, do presidente da Globo, do Roberto Marinho, dizendo que aquele produto não pertencia a quem ele comprou. Então, se não pertencia, era um produto roubado. A Rede Globo Televisão enveredou pelo caminho da mentira durante 20 anos. O caminho da mentira tem um retorno difícil, como diz o americano, é feito pasta de dente que depois de sair não dá para entrar. Por isso que fica massificando, tripudiando com o Nordeste. A Rede Globo do sul do país. Abro parênteses. Rede Globo do Nordeste, nota 10. Dirigido por Celso, por Yuri, democrata, pessoas da melhor qualidade. Agora, a Rede Globo do Rio de Janeiro, do sul do país, tripudiou com um clube centenário, uma das maiores torcidas do país, a segunda maior torcida do Brasil em termos percentuais em seu estado. Diferentemente do que muita gente pensa. Agora, só briga com o Márcio Braga, eu lembro de um debate seu na Rede Manchete, que hoje mora no céu, com o Osmar Santos. Isso. E ele está dizendo aí que o módulo amarelo, o senhor é o campeão. Pois é, não existe isso. Existia duas chaves, chamado módulo amarelo e módulo verde. Está no regulamento do campeonato, aliás, me perdoe, mas a abertura, me perdoe, a abertura do programa se equivocou. Não houve dois campeonatos. Era um campeonato com 32 clubes de primeira divisão, que se dividiu em dois blocos. Por que dividiu em dois blocos e por que 13 clubes que fundaram o Clube dos 13, que hoje é extremamente dirigido, seriamente dirigido por Fábio Koff, que é um democrata. O Clube dos 13 hoje é outro, mas iniciou equivocadamente, chamando 13 clubes dos melhores do Brasil sem critério. Pelo que eu entendi da brilhante explanação do Dr. Homero Lacerda, é a televisão que detém os direitos de transmissão, que continua mandando no futebol brasileiro, fazendo e desfazendo desde 1987. É inacreditável. Há 20 anos existe a ditadura da televisão fazendo regulamento, desfazendo regulamento, indicando campeões do futebol brasileiro. É inacreditável. E agora estão querendo peitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que já transitou em julgado. É o fim do mundo. Então vamos pegar a Constituição, rasgar a Constituição e jogar no lixo. Galera, Homero falou tudo neste pequeno pedaço de vídeo da TV Record, não é? Do programa Terceiro Tempo, lá em 2007.
Programa esse que na época era apresentado por Milton Neves, tá? Bem, você vendo esse pequeno trecho do vídeo lá da TV Record, seja você flamenguista ou não, você só não admite que o Sport é o campeão de 87 se você não quiser. Até hoje, nenhum presidente do Flamengo fala em módulo verde, em módulo amarelo. Eles só falam em primeira e segunda divisão para separar a Copa União do módulo amarelo, né? Que na verdade eram dois módulos, o módulo verde e o módulo amarelo da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Pessoal, Homero fala tudo isso nesse vídeo. Só não reconhece o Sport campeão brasileiro quem não quer. Agora, nesta segunda parte, vocês vão ver que uma jornalista flamenguista ficou pé da vida com Homero quando Homero lhe falou verdades, quando disse que ela não entende do artigo ou dos direitos do futebol, o que é absolutamente normal. Primeiro, a moça aí, a jornalista, bem mais jovem, não viveu 87, né? Não viu futebol naquela época, apenas pesquisou. E ela pesquisa um livro, vocês vão ver o livro que ela mostra nesse pequeno pedaço de vídeo também do mesmo programa, qual foi o livro que ela foi pesquisar para poder debater com o presidente campeão de 87, Homero Lacerda, casca grossa, uma raposa do futebol. Vocês acham que ele ia perder para uma jornalista que nem sequer, aparentemente, tá, estudou direito o tema para debater com ele? Não pode, né? Dá só uma olhada. Eu não vivi, não me lembro dessa época realmente, eu não era nem jornalista nessa época. Agora, o que eu fui pesquisar foi o seguinte, que a CBF teria declarado que não haveria Campeonato Brasileiro em 1987. Por isso, e não porque a TV Globo comprou, por isso é que esse Clube dos 13 se formou, conseguiu patrocínio e conseguiu regras claras pela primeira vez. Eu até por acaso estava lendo um livro do Enfio, o livro Urubu, e a gente mostra, e assim, a gente vê muito claramente os desmandos, como o Enfio mesmo brincava com essa questão dos desmandos da CBF no futebol brasileiro. Minha filha, mas a tua pergunta pro Homero Lacerda. Só para continuar. Existiam desmandos, por exemplo, em 71, o time da segunda divisão que venceu foi Vila Nova, chegou em 72, ele não subiu para a primeira divisão. Então a gente vê que várias vezes houve esse tipo de falha. Eu queria saber do presidente, o que aconteceu? Houve esse ofício, o Sport Recife reconheceu, afinal de contas, quando ele entrou no Clube dos 13, que realmente o Flamengo era o campeão de 87, conforme disse o Fábio Koff? A gente deve pautar a discussão desse assunto. Eu acho futebol uma coisa séria, extremamente séria. Até tudo bem, que a Renata não entende disso. Não, por favor. Não é que eu não entendo. Eu não vivi, eu não tenho culpa de não ter a idade de não ter vivido. Eu fui buscar em pesquisadores do futebol. Não, tem que fundamentar, Renata, me perdoe, com toda a sua simpatia. Apesar de toda a sua simpatia. Apesar de toda a sua simpatia. Não, só não pode dizer que eu não entendo, eu fui pesquisar. A gente tem que fundamentar, você não entende direito de futebol. Você sabe qual é o que é que diz o decreto-lei número 16/86? Não sei. Sabe? O 17/86? Não sei. Então é o fundamento do futebol brasileiro. É o que criou o Conselho Arbitral. Como o senhor não entende televisão, então, por exemplo. É normal, cada um na sua. Pronto. Exatamente. Por isso que eu lhe perdoo. Agora eu não perdoo o Márcio Braga. Porque esse sabe que está mentindo. Certo, esse conhece a lei. Me perdoe, deixa eu concluir o raciocínio. Me perdoe. Então ele sabe que está mentindo. Ele vem mentindo e enganando a torcida do Flamengo, que merece muito mais respeito. O Flamengo não merece um troféu de isopor. Isopor é o sinônimo de material degradável, que não resiste a nada. O troféu não aguentou nem entrar em campo. O Flamengo merece muito mais respeito de que viver de mentira. A única argumentação disso é campeão de módulo amarelo. Não houve módulo amarelo e módulo verde. Era tudo primeira divisão. Está escrito no regulamento do Campeonato Brasileiro, me perdoe, que foi instituído por quem de direito legalmente. É preciso estar instituído de um direito para você propor alguma coisa. A CBF aprovou o regulamento do Campeonato Brasileiro e era quem tinha poderes para isso. A CBF, tá certo? E quando o Flamengo se inscreveu no Campeonato Brasileiro, inscreveu se subordinando, pagou taxa para isso, ao regulamento do campeonato que determinava o cruzamento e que se conhecesse no cruzamento o campeão e o vice-campeão brasileiro. Infelizmente, eu vou ter que interromper. O senhor acabou não respondendo a minha pergunta a respeito do ofício, mas o Milton Neves tem um recadinho para você e depois tem um intervalo. Absolutamente inócuo. Como vocês viram neste vídeo, a jornalista ficou meio com raivinha do Homero, né? Deu pra ver a cara dela no finalzinho do vídeo de raiva, né, do Homero Lacerda, já que o Homero foi de encontro a ela e conseguiu fazer ela gaguejar um pouco, já que ela realmente não entendia do que estava falando, né? E vocês viram o vídeo que ela foi pesquisar? Dá uma olhada nisso. Como vocês podem ver, o livro que a jornalista mostrou no programa do Milton Neves chama-se Urubu, o livro do cartunista e também escritor Enfio. Na descrição do livro fala-se o seguinte:
O Melhor do Flamengo nas Tiras de Enfio, livro do cartunista rubro-negro que oficializou o Urubu como mascote do time. Galera, cartunista rubro-negro do Rio de Janeiro, né? É claro que nessa versão do livro, o cara ia falar que o Flamengo foi o campeão de 87, né? Aliás, jornalistas do Sudeste, quando eles querem dizer que o Flamengo é campeão e eles vão se pautar em algum livro escrito do tema, eles só mostram livros, por curiosidade, escritos por escritores flamenguistas, né? Por que não mostram esse? Do meu amigo Cássio Zirpoli e de André Galindo. Livro esse que não é apenas um livro escrito por dois jornalistas pernambucanos. Não, é um livro que mostra a verdade sobre o Campeonato Brasileiro de 1987. Claro que nesta época a jornalista Renata não podia mostrar esse livro porque esse livro em 2007 não tinha sido lançado, né? Mas ele já foi lançado há algum tempo e eu duvido que algum jornalista do Sudeste já leu esse livro. Não vai ler, porque aqui, ó, nas páginas deste livro, conta a verdadeira história de 1987. Inclusive aqui na parte de trás tem uma pergunta que é o seguinte: por que o Flamengo não consegue o reconhecimento na justiça? Se o Flamengo não foi campeão em campo, não vai ser campeão na justiça, não é? O Sport seguiu o regulamento do campeonato na época. Eu acho que eu não preciso nem entrar nesse diálogo do regulamento na época, porque todos vocês devem estar cansados de saber, né? Então é por isso que eu acho o Homero Lacerda o maior presidente da história do Sport Clube do Recife. Porque travar uma guerra contra a Coca-Cola, Rede Globo, Açúcar União, Clube dos 13, a máfia dos jornalistas lá do Sudeste, a torcida do Flamengo em si, tem que ser muito guerreiro. Tem que ser muito guerreiro. E Homero não travou essa guerra sozinho. Travou conosco, com nós, né? Com a gente, os torcedores do esporte. Mas ele foi o nosso representante e foi um guerreiro. Vocês agora estão vendo uma foto histórica do elenco do Sport Clube do Recife com as duas taças da bolinha. Isso mesmo, duas taças da bolinha de campeão brasileiro de 87. Eu vou explicar direitinho. Vejam agora estas duas fotos, tá? Na foto da esquerda, vocês estão vendo um atleta do esporte levantando a taça das bolinhas grande. Esta taça das bolinhas grande seria aquela taça que seria entregue definitivamente ao primeiro pentacampeão brasileiro, tá bom? Do outro lado, vocês estão vendo a taça das bolinhas que foi entregue ao esporte, já numa versão menor, tá bom? Essa é a taça que fica com o clube campeão brasileiro de 87. Taça essa que está exposta na Ilha do Retiro, tá? Agora, voltando para a primeira foto, a foto de todo o elenco do esporte com as duas taças. Por que duas taças? Porque uma taça, a pequena, fica em definitivo com o esporte, o clube que foi o campeão, e a outra taça era apenas para você levantar ali no momento da festa, no estádio, quando você acaba de ser campeão brasileiro, né? Você levanta ali, faz a festa, vai no pódio, tal, tira foto com a taça grande, depois aquela taça grande é devolvida à Caixa Econômica Federal, que guarda para ser entregue ao primeiro pentacampeão brasileiro. Hoje em dia já sabemos que o Flamengo já é mais do que pentacampeão brasileiro, né? Porém, o Flamengo não foi pentacampeão brasileiro com o título de 1987, tá? Até aí, o São Paulo foi quem chegou a ser pentacampeão brasileiro primeiro. Mas como fica essa briga na justiça eterna e a justiça sempre arruma uma maneira de perdoar o Flamengo, né? Ai, Flamenguinho, coitadinho do Flamengo, eles ainda possivelmente não entregaram essa taça ao São Paulo. Mas o São Paulo é o legítimo dono da taça grande, a primeira taça de pentacampeão brasileiro. Já o Sport é o legítimo dono da taça menor, não é? A taça menorzinha que fica na Ilha do Retiro e seria a taça entregue, que está na Ilha do Retiro e seria a taça entregue para o campeão daquele ano, né? Já agora, por que o Flamengo não disputou a Copa Libertadores da América de 1988? Quem disputou foi o Sport. Já agora, por que o Flamengo, nenhum torcedor do Flamengo, nenhum. E por que você não vê lá na Gávea uma taça das bolinhas do Campeonato Brasileiro de 87? Não existe, porque o Flamengo não foi campeão de 87. A taça que o Flamengo recebeu da Copa União de 87 é esta que você está vendo aí segurada pelo Zico e pelo jogador Zinho. Esta foi a taça que o Flamengo recebeu da Copa União de 87, que era o módulo verde, né? E eles simplesmente resolveram dar esta taça ao Flamengo porque, para eles, era um campeonato paralelo, já que era um campeonato patrocinado pela Copa União. Tanto é que o campeonato se chamava Copa União. Mas já vimos neste vídeo que era o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão dividido em dois módulos, módulo amarelo e módulo verde. Tanto, pessoal,
que na decisão do módulo amarelo, que também foi uma vergonha, tá? Naquela época o futebol brasileiro era algo assim, deplorável. Mas na decisão, para saber quem era campeão e vice, primeiro e segundo colocado do módulo amarelo, nem teve taça, porque não decidiu o campeonato. Você já viu o Sport com alguma taça do módulo amarelo? Não existe. Aquela decisão com o Guarani foi só para saber quem era primeiro e segundo, para poder jogar o quadrangular contra primeiro e segundo do módulo verde da Copa União. Então, Flamengo e Internacional não compareceram, foi WO para todo mundo, né? E se beneficiou o Sport e Guarani, lógico, porque entraram na Ilha do Retiro e no Maracanã, por exemplo, e o Guarani lá no Brinco de Ouro e no Beira-Rio, acredito eu, e o Internacional e o Flamengo não compareceram. WO para o Sport, WO para o Guarani, os dois fizeram a decisão de 87 e o Sport foi campeão, levantando aí sim a verdadeira taça, a taça das bolinhas. Agora eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui o teu comentário. Para você, Homero Lacerda foi o melhor presidente da história do Sport Clube do Recife? E sobre essa questão do título de 1987, por que os jornalistas do Sudeste, alguns, né? Alguns, tem outros que sim reconhecem que o Sport é o campeão de 87. Mas por que alguns jornalistas, aquelas figurinhas carimbadas, não dão o braço a torcer e não admitem que o Sport é o campeão de 87? Como disse Homero Lacerda, se referindo à jornalista, que a perdoava porque ela não entendia, não conhecia os fatos de direito, mas não perdoava o presidente do Flamengo na época, eu digo a mesma coisa com jornalistas como Juca Kfouri e todos esses outros assim, que não admitem que o Sport é o campeão de 87, porque eles sabem a verdade. Eles apenas omitem a verdade e ficam enganando a massa do Flamengo. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Tchau, galera!